Nós louvamos a Deus pelo privilégio de termos este encontro visando esclarecer a igreja sobre a questão de discipulado. Conversando com alguns dos nossos queridos, eu disse que o Marcelo jogou esse negócio aqui em cima. E vir falar depois dessa galera toda aí é difícil. É difícil porque a minha voz é mansa. A voz é mansa e depois do almoço, final de tarde, vai dando um soninho. Aí eu me lembro de um pastor que disse que ele pregava e sempre que ele pregava o pessoal dormia. Ele chegou para a mulher dele e falou assim: por que estou pregando e as pessoas estão dormindo? Ela falou: não sei, eu vou gravar um sermão teu e depois na segunda-feira, na hora do descanso, você ouve o teu sermão e vê o que acontece. Aí chegou na segunda-feira, ele levantou, pegou o sermão, depois de uma noite bem dormida, começou a ouvir o sermão, passou 15 minutos, a mulher dele foi lá no quarto dar uma olhada e ele estava ferrado no sono. E de repente eu tenho a impressão que isso vai acontecer comigo. Então, se você perceber alguém dando uma pescadinha, dá um cutucão nele. Dá um cutucão nele. Como eu abri lá no Conselho Geral, Regional, melhor dizendo, eu estou lutando contra os efeitos do Parkinson. Não é mais surpresa para ninguém isso. Então, se eu tremer ou movimentar a cabeça demais aqui, vocês não estranham não, que é o efeito da medicação que eu tomo e também da enfermidade que está sobre mim. Eu queria que você pudesse aproveitar aquilo que entendo Deus tem para falar através da minha vida para você nessa tarde. Tenho que frisar bem tarde, porque o Israel já nos colocou à noite. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que discípulos são escolhidos por Jesus. Discípulos são escolhidos por Jesus. Quando nós lemos o texto dos Evangelhos, os 3 primeiros capítulos falam de alguns processos de escolha de Jesus. E ele sempre orou muito para poder escolher os seus discípulos. E para fundamentar, eu trago o texto de João 15, verso 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vamos ter uma palavra de oração ainda, sentadinho mesmo. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor transforme as palavras que eu vou pronunciar aqui em Teu nome em palavras impactadoras, abrangentes para a vida de quem me escutar. Que do mesmo modo que Tu ministraste ao meu coração, ministre ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem nos dado. E em Cristo Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor traga discernimento em cada coração e que tudo seja pelo louvor da Tua glória. Amém. Jesus nos escolheu. Você não tem dúvida disso, tem? Jesus nos escolheu. E por fazer a nossa escolha, eu entendo que Ele escolheu certo, não escolheu errado. E dentro desse processo de escolha, feita em oração, com orientação do Espírito Santo de Deus, nós
ouvimos a voz de Jesus. E a escolha dele foi para sermos instrumentos dele. Instrumentos. Se alguma palavra que eu falar aqui estiver muito fora de moda, você respeita, porque eu tenho 63. Então, algumas palavras são conhecidas da galera que tem de 40 a 63. Eu sempre achei essa palavra instrumento ou instrumentalidade no lugar de usa. Hoje a gente fala muito, deixa Deus te usar. E na minha época de escola dominical, tempos atrás, a gente falava, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Então, quando eu mencionar esse tipo de coisa, releve. Jesus, ele nos chamou porque viu alguma coisa em nós. Viu alguma coisa em nós. Ele viu potencial na nossa vida. Por isso ele nos chamou. E no processo de chamada de Jesus, no processo de acolhimento de Jesus, ele fala que teriam que passar por uma porta, e a porta era ele mesmo. João 10, versículo 3, diz assim: para este o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10, versículo 3. Aqui tem um ensinamento muito importante que nós precisamos atentar para ele. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E trazendo isso para o ministério pastoral, se a ovelha, se o teu liderado, se a pessoa que está sendo discipulada por você não ouvir a sua voz, é porque ela não está se integrando com você, não está interagindo com você. E nós todos somos ovelhas de Jesus, pertencemos ao rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. E se é de Deus, nós temos a responsabilidade de cuidar bem desse rebanho. E nós, ao integrarmos pessoas ao rebanho de Deus, o fazemos porque desde a antiguidade, desde o tempo passado, ele já disse que tinha ovelhas que não estavam no redil, mas estavam em outro lugar fora do redil. E nós temos a obrigação, eu vou falar como o apóstolo Paulo, obrigação, porque pesa sobre nós a pregação do Evangelho, pesa sobre nós o discipular pessoas para serem integradas ao reino de Deus e de preferência junto com a gente na igreja metodista. Aqueles que ouvem a voz de Jesus é conhecido por ele. Jesus conhece suas ovelhas pelo nome e quer que elas o sigam. E segui-lo é estar com ele em todo o tempo e o tempo todo. Ficou bonita essa frase, né? Estar com ele em todo o tempo e o tempo todo. Você pode pensar também no Salmo 1, que já foi recitado aqui pelo Alvin. Bem-aventurado o homem que não... Lembra como ele falou? Bem rápido. Meditar na sua lei de dia e de noite, é estar com ele dia e de noite, em todo o tempo. Quando atendemos ao chamado de Jesus, ele nos comissiona pelo menos em 3 imperativos. E eu quero falar com você desses imperativos. O primeiro deles, ele nos convida para segui-lo. Ninguém anda após Jesus se ele não tiver chamado, se ele não tiver vocacionado, se ele não tiver escolhido. Mas aqueles que escolhem, que foram escolhidos por ele, ouvem a sua voz e o seguem. Então o
vocação dele é o convite que ele faz para nós para seguir. Isso se encontra em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É seguindo a Jesus que nós aprendemos as coisas do reino e somos capazes de reproduzir os seus ensinamentos. Somente seguindo Jesus nós podemos aprender aquilo que ele fez, aquilo que ele orientou, aquilo que ele determinou que fizéssemos. Somente seguindo os passos de quem segue Jesus, nós vamos ter condições de fazer as coisas que ele fazia, que ele fez. E ele prometeu para nós, através do Evangelho, que nós faríamos até coisas maiores que a que ele fez. Eu tenho expectativa de ver acontecer essas coisas maiores. Nós, por enquanto, não estamos vendo nem as mesmas coisas. Eu disse em algum lugar lá na celebração, em algum momento do que eu estava falando lá, na celebração de Natal, que a igreja que eu leio na Bíblia não é a igreja que eu vivencio na prática, não é aquela que eu vejo. Tem uma distância muito grande. A igreja primitiva, ela vivia sob a orientação dos apóstolos, e os apóstolos faziam muitos milagres. E nos nossos dias a gente não vê muitos milagres acontecendo, mas eles acontecem. Seguindo a Jesus, nós aprendemos as coisas do reino, e as coisas do reino são para ser vividas assim na terra como no céu. Do mesmo jeito que é no céu, o propósito de Deus é que ela seja também aqui na terra. E para isso acontecer, é necessário que a gente siga Jesus. E para seguir Jesus, nós precisamos de ter modelos em quem nos inspirarmos. E as pessoas que estão fora do rebanho, que ainda precisam ser alcançadas por Jesus, elas veem através da nossa vida aquilo que Jesus faria. É seguindo a Jesus então que nós somos capazes de reproduzir os seus ensinamentos, somos capazes de reproduzir os seus milagres, somos capazes de reproduzir o seu amor na vida de outras pessoas. Experimentamos a restauração para depois levar outros à restauração. Somente quem foi restaurado aprende o caminho para restaurar pessoas. Então, ao sermos restaurados, nós estamos em condições também de ajudar através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo, para que outras pessoas também sejam levadas à restauração, à reconciliação com Deus. No versículo que eu li de 11 e 28 de Mateus, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos. Que ele tem alívio para dar. Ele aliviou aquela multidão que procurou por ele, e também tem alívio para dar para nós nos dias de hoje. Ele deu alívio para as nossas almas. Nós que passamos por isso sabemos disso. Enquanto eu estava preparando estas anotações, eu senti no meu coração que deveria, em nome de Deus, abrir um momento para orarmos. Porque tem alguém nesse lugar aqui que se encontra do jeito da descrição que Jesus faz no 20. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso
Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você se encontra numa situação de cansaço, de opressão, eu quero que você fique em pé para nós orarmos por você. Nós vamos ter um tempo de oração. As questões do país estão muito difíceis. Se você está sendo oprimido por alguma coisa, fique em pé. Senhor Deus, Pai amado, eu quero nesta hora pedir que o Senhor faça com que toda a opressão, todo o cansaço, toda a dor, todo o medo seja lançado fora. O perfeito amor lança fora todo o medo. Que como o Senhor fez na época em que esteve aqui, falando ao teu povo, o povo israelita, que era o povo de Deus naquele período, o Senhor chamou dentre o teu povo todos os que estivessem cansados, sobrecarregados e oprimidos, para receberem alívio de ti. E nesta tarde, nós também estamos em teu nome, porque cremos que o Senhor está presente neste lugar, colocar em tuas mãos todos esses irmãos, todas essas irmãs que se colocaram em pé, porque alguma coisa tem cansado eles e elas, alguma coisa tem oprimido eles e elas, alguma coisa tem feito com que eles não tenham prazer em coisas que normalmente nos dá prazer fazer para ti, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a unção curadora e restauradora sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos para que tudo se faça novo na vida deles e delas, que sejam prontamente restaurados, Pai. Que experimentem o alívio que é dado por Ti em suas vidas. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Sei também pela fé que o Senhor vai dar alívio para esse irmão, essa irmã que se colocou em pé, para que ele possa servi-lo com alegria. Como diz o Salmo 100, apresentai-vos diante dele com alegria, que nós possamos ter alegria no nosso coração, na nossa vida, Pai, por poder te servir, não com peso, não como obrigação, mas porque te amamos, porque entendemos o teu propósito, Senhor. E ao tomar sobre nós o teu jugo, nós estamos pegando alguma coisa que é leve e que não nos cansará mais. E ao trocarmos o fardo pelo teu, nós também sabemos que é um fardo muito leve, não é difícil de carregar, Senhor, mas que possamos receber esse presente teu nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe essa bênção, meu querido. No chamado de Jesus, eu disse a primeira coisa da vocação que Ele fez, que Ele faz para nós. Agora eu vou falar da segunda. Ele nos convida a ficar com Ele, um tempo com Ele, um tempo junto com Ele. Lucas 24:49 diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O destaque para esse versículo é o permanecer ou ficar, que algumas versões falam ficar em Jerusalém. A função do permanecer, do estar um tempo junto com Ele, é para que Ele firme e fixe em nós a Sua palavra, para que Ele firme e fixe em nós o Seu querer.
E dentro do permanecer está a perseverança em manter-se naquilo que é o princípio divino, naquilo que é o princípio de Deus. Permanecer em Cristo até que do alto sejamos revestidos de poder. E para mim o discipulado, ele pressupõe que perseverança na fé, no dom do Espírito. Os primeiros discípulos, eles permaneceram até que do alto foram revestidos de poder, lá em Atos, no capítulo 2. E se nós permanecermos em Cristo, nós também seremos cheios do poder dele e capacitados para fazer a obra missionária que compete à igreja fazer. Eles perseveraram na fé, na esperança, para serem revestidos naquele poder que os capacitaria para a missão para a qual foram designados. No versículo inicial de João 15:16, nós falamos que fomos vocacionados e fomos designados. Fomos designados. Então, para cumprir essa designação de Deus na nossa vida, nós precisamos do poder do Espírito para realizá-lo. E é só permanecendo até ser revestido e capacitado com esse poder que a gente tem condições de ir para realizar a obra que Ele tem para a nossa vida. Quando você lê os Evangelhos em Lucas, no capítulo de número 3, tem o batismo de Jesus. Na hora do batismo, o Espírito desce como uma pomba e pousa sobre ele, e a voz do céu diz: é o meu Filho amado, em quem me compraz. Nós vemos aí a manifestação da Trindade, mas vemos aí que é nesta hora que Jesus recebe a unção que fez diferença na sua vida e no seu ministério terreno. Depois que ele foi ungido, depois que ele foi cheio do Espírito Santo nesta figura de Lucas 3, Mateus 3 também fala a mesma coisa, é que ele vai ser tentado durante 40 dias no deserto. Depois que ele vence a tentação no deserto, ele vem para uma sinagoga. Lá na sinagoga ele diz que se cumpriu a Escritura em Isaías 61 na sua vida. Hoje se cumpriu as Escrituras. Depois ele faz alguns milagres, faz algumas expulsões de demônios. Diz que a fama dele corre para todo lado. E ele, numa certa época, ele está à beira da praia, deve ser do lago de Genezaré. Ele fala com Pedro, João e Tiago para emprestar o barco e fica a alguns metros da margem e prega para aquela toda a multidão. Depois que ele prega, ele fala para o Pedro lançar a rede à sua direita. Ele faz uma pesca que diz que os barquinhos vai quase a pique. E depois, quando eles chegam na praia com os peixes, Jesus diz: agora vocês serão pescadores de homens, vem e segue. Isso depois que ele foi ungido, que acontece todas essas coisas. E a impressão que nós temos é que Pedro, João, Tiago, os apóstolos, depois os demais discípulos, passou um desconhecido e disse para ele: vem, me segue. Eles levantaram e seguiram. E para mim, quando eu leio essa sequência, eu vejo que não foi assim. Que eles aprenderam a conhecer Jesus por um período. A Bíblia não fala que foi tudo no mesmo dia que aconteceu aqueles milagres. Deve ter demorado alguns meses para a fama dele espalhar para toda a Síria, Judeia, Israel. Deve ter demorado um pouquinho de tempo. Não tinha Instagram, não tinha Facebook naquela época, não tinha internet, e as notícias demoravam para chegar nos lugares. Então, durante um período que Jesus passou recolhendo
os discípulos, escolhendo os discípulos, escolhendo aqueles que seriam apóstolos. Deu tempo deles entenderem o projeto de Jesus. Então, quando ele fala, venha e façam-se pescadores de homens, eles sabiam quem estava seguindo, já tinham visto a fama dele. E nós também temos ouvido pelas palavras da Bíblia, temos ouvido pelas pregações que ouvimos que alguns milagres foram feitos, mesmo em anos posteriores à época da igreja primitiva. E por isso nós também seguimos Jesus, porque nós entendemos que Ele é o nosso Deus, que foi encarnado, que sofreu, que padeceu por nós, e nos tornamos discípulos e discípulas dele. Me chama a atenção que Jesus Cristo, para exercer o seu ministério, Ele foi ungido. Ele foi ungido. Por aquilo que eu vejo em algumas igrejas, em alguns lugares, tem gente que dispensa a unção do Espírito Santo de Deus para fazer a obra na força do seu próprio braço, dizendo que já recebemos o Espírito quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu acredito que a nossa teologia está certa quando diz que é pelo Espírito Santo de Deus que a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus também, Ele disse que seríamos revestidos com o poder do Espírito Santo. Esse revestimento é uma unção que nos capacita, é uma unção que nos faz novo naquilo em que pretendemos realizar, para honrar e glorificar o nome do nosso Jesus querido. Em Atos 10, 38, ele fala, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lados fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esse ministério está sobre a nossa vida como igreja. Esse ministério está sobre nós para realizarmos a obra do nosso Deus. E eu também quero ter um tempo para orar por você agora. Se você está fazendo a obra no poder do teu braço, daquilo que você lê e compreende na palavra, mas que não recebeu a unção de Deus, eu quero orar por você agora. Assentados mesmo, você vai pôr a mão no seu coração, enquanto eu faço essa oração, e você pela fé vai receber essa unção, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa revestir esses irmãos e essas irmãs que são líderes nas suas igrejas locais, que às vezes estão fazendo a obra na força do braço deles mesmos, delas mesmas. Senhor Deus, que o Senhor possa, meu Pai, que o Senhor possa vir e trazer essa unção sobre a vida desses nossos queridos. Eles colocam a mão sobre o coração porque querem ser cheios do poder e da unção que os ajudará a fazer diferença, a realizar a missão. Então, em nome de Jesus, Pai, se há algum impedimento maligno, nós repreendemos toda essa ação maligna. Se há algum poder das trevas tentando roubar a bênção deles e delas, a alegria e o prazer de te servir, através de grupos pequenos, de células, do discipulado, na forma em que ele entende o discipulado, Senhor Deus, que o Senhor destrua todo o intento do inferno contra a vida desses nossos queridos, Pai. Que caia por terra todo levante maligno, Senhor, que caia por terra tudo aquilo que não venha para fortalecer a fé, a esperança e a expectativa deles em ganhar pessoas para o teu reino, Senhor.
assim como Jesus, quando esteve aqui na terra, necessitou de unção especial para realizar a obra da redenção, a obra remidora, nós também precisamos ser ungidos por Ti, Senhor. E o nosso clamor é para que o Senhor unja, para que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor. Que ao transformar a nossa vida, nós possamos ser conhecidos como pessoas que Te amou até o fim, Senhor. Que demos o nosso melhor para Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor proporcione que cada uma, ungido por Ti, fazendo a obra pelo Teu poder, pelo Espírito Santo que é dado, eles possam colher muitos frutos ainda nos seus ministérios, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro, os abençoo e peço que o Senhor derrame mesmo essa unção especial sobre as suas vidas e que de hoje em diante eles pela fé se apossem dessa unção e pela unção que levam consigo eles possam realizar obras maravilhosas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. O terceiro aspecto da vocação de Jesus é que Ele nos envia. Ele nos envia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. O nosso ide, fazer discípulos, batizar as pessoas, você convencer alguém pelo Espírito Santo que está agindo na sua vida a aceitar Jesus é uma parte que, se você vencer o medo, ela não é tão difícil de se conquistar. Mas o difícil é o discipular essa pessoa, é trazer a ela caráter cristão, trazer a ela o projeto de Deus de santidade para a sua vida, trazer a ela as coisas que devem ser realizadas de acordo com aquilo que Deus espera de nós, é a parte mais difícil. E depois de batizar, Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. As versões mais modernas, mais atualizadas da Bíblia estão trazendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a obedecer. E eu estou preferindo essa tradução de ensinar alguém a obedecer as coisas que nos foi mandado, as coisas que nos foi orientado a passar para frente. Porque essa palavra guardar dá a impressão de que nós recebemos, guardamos no nosso coração e não passamos para frente. Mas a versão que diz obedecer, ela expressa melhor aquilo que eu entendo está no texto. Obedecer aquilo que foi mandado é o que nos torna discípulos e discípulos. Lembra que eu falei para você dar uma cutucadinha no irmão do lado? Dá essa cutucadinha aí. Dá essa cutucadinha aí. Todo mundo acordado. Para passar um pouquinho da canseira, fique em pé um pouquinho. Põe os braços para cima. Dá uma reboladinha para Jesus. Diga para o irmão, firme irmão, nós estamos só na metade do evento. Nós estamos só na metade desse encontro. Amém. Pode sentar agora. Agora que você está acordadinho.
neste envio, ao sermos enviados por Jesus, Ele nos dá autoridade para fazermos discípulos. Dá-nos autoridade e poder também sobre todo a ação maligna, todo o poder das trevas. Ele nos dá autoridade para usarmos o seu nome. É como se tivéssemos uma procuração de plenos poderes para poder usar em qualquer situação, em nome de Jesus. Nós temos a autoridade de usar o nome de Jesus, porque Ele nos deu isso. Temos uma procuração para usar esse nome poderoso. Quem é enviado por Ele tem o direito de utilizar o seu nome. Isso é um privilégio muito grande. Não abra mão dele. Eu digo isso porque em Atos 19, você já deve ter lido Atos 19, diz que uns judeus ambulantes, exorcistas ambulantes, encontraram uma pessoa endemoniada e quis usar a tática de Paulo. Em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai dele. Diz que o endemoniado deu uma surra nos 7 filhos de Cefas, porque eles não tinham essa autoridade. É como se lá no inferno tivesse escrito o nome daquelas pessoas que podem causar mal para o inferno. Paulo era conhecido dos demônios. Paulo era conhecido dos demônios, mas ele tinha autoridade dada por Deus. E ele era conhecido dos demônios porque ele fazia um estrago muito grande no inferno. E diversas vezes tentaram contra a sua vida, tentaram contra o seu ministério, para que ele acabasse. Mas ele resistiu firme. E esses judeus ambulantes chegaram e disseram assim: em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. O endemoniado diz assim: eu conheço Jesus e sei quem o Paulo é. E vocês, quem são mesmo? Quem são vocês? Eu tenho para mim que nós precisamos fazer o inferno escrever o nosso nome lá. Com esse aqui nós não podemos. Com esta aqui nós não podemos. Este aqui é de Deus. Este aqui ninguém toca. Este aqui causa, se mexer com ele vai causar muito mal para nós. Então, que nós tenhamos o nosso nome escrito no inferno, mas lá em Lucas 19, 10, 19, ele diz que a nossa alegria não é por estar com o nome escrito no céu, porque os demônios se submetem a nós, mas porque temos o nosso nome escrito no céu. Do mesmo jeito que o nosso nome tem que estar escrito no céu, ele deve estar escrito lá no inferno. Com esse aqui ninguém pode. Com essa aqui é fogo em nós, isso aí, não mexe com essa aí não. Não mexe com essa aí não. E se porventura você for passar por um confronto de poderes, o poder de Deus com o poder das trevas, que o demônio não diga quem é você, mas que ele diz: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Nessa aspecto, diz que um filho de um missionário chinês, o missionário foi para a China. Ele não era chinês, ele foi para a China. E numa determinada tarde, alguém fica possuído numa das casas, e vão lá na casa do missionário e batem a porta. E diz: o seu pai está aí. Quem atende é um menino de 10 para 12 anos. Seu pai está aí. Ele fala: não. Mas o que está pegando? E o cara conta para ele: é que tem uma pessoa que está lá em casa endemoniada e nós precisávamos que seu pai fosse lá. Ele falou: deixa comigo que eu vou lá e resolvo. E aí diz que o cara falou: mas você é uma criança. Ele falou: mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido.
Aí diz que leva o menino, e quando chega no portão da casa da pessoa endemoniada, o demônio lá dentro diz aí: está vindo um grande servo de Deus aí, é melhor eu rapar fora aí. Quando o menino entra lá, o cara já estava libertado já. Então é disso que eu estou falando, é ter o nome gravado lá no inferno, porque os demônios tremem ao pronunciar o nome de Jesus, que você tem poder. Então, que Deus te abençoe e que você não abra mão desse grande privilégio que é servir a Deus. Não abra mão desse grande privilégio que é o de realizar a obra para o Senhor, para o Deus da nossa vida. Amém? Finalizando, Jesus nos chama primeiro para segui-lo, depois para permanecer com Ele, e depois para receber o Espírito Santo, e somente então sermos enviados para a missão gloriosa de fazer discípulos e discípulas. Amém? Amém. Eu quero ter mais um momento de oração ainda, dá tempo aí? Vocês que estão cronometrando aí. Falta 5 minutos. Eu queria que vocês se colocassem em pé agora. E que nós gastássemos esses 5 minutos que eu tenho orando um pelos outros. Você pega na mão do irmão que está do seu lado, da irmã que está do seu lado, pode fechar os corredores. Diante daquilo que você ouviu, de seguir, permanecer e ser enviado, que você faça uma oração profética para o irmão que está do seu lado esquerdo, para a irmã que está do seu lado esquerdo. Se não tiver ninguém aí do seu lado esquerdo, coloca o nome do seu pastor, da sua pastora. Se você não lembrar o nome do seu pastor, da sua pastora, coloca o nome do bispo. Tá bom? Então, pelo irmão que está do lado esquerdo, profetiza sobre ele que ele vai ser um grande servo de Deus, uma grande serva do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que este irmão, que esta irmã seja um vaso de bênção nas tuas mãos, seja cheio de graça, que seja cheio de unção, que seja cheio de poder, que seja cheio daquilo que pode fazer diferença. Que o Senhor use, que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê unção, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê tudo aquilo que Ele precisa para fazer diferença, que o Senhor permita que Ele seja um grande ganhador de almas, que seja uma grande ganhadora de almas, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus nós louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos, em nome de Jesus nós te glorificamos, Pai. Venha um grande poder como um vento que sopra para onde quer e sopra sobre a vida desse irmão, dessa irmã. O poder que restaura, o poder que glorifica o teu nome, o poder que nos leva a fazer diferença onde quer que andarmos, onde quer que estivermos, Pai. Que o Senhor faça novo, faça de novo, faça, Senhor, derrama unção, derrama graça, derrama poder, derrama sabedoria, derrama unção, derrama mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, faça nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado direito agora. Olhe para quem está do seu lado direito agora. Ministra uma palavra profética sobre ele, sobre ela. Ministra que será um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus. Ministra que o poder que virá sobre ele é um poder sobrenatural. É um poder que faz diferença. É um poder que restaura. É um poder que traz vida. É um poder que traz vitória. É um poder que dá um novo ânimo para caminhar nos seus caminhos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, faça tudo o que o Senhor pode. Tudo que o Senhor deseja. Nós estamos
estamos abertos para isso, meu Pai. Nós estamos abertos para sermos cheios, para sermos visitados com grande poder, com grande unção, Senhor, para realizar tudo que o Senhor tem por fazer em nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao santo nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos dar um aplauso maravilhoso para o Senhor Jesus. Esse aplauso, Senhor. Esse aplauso, Senhor. Este aplauso, Senhor, é para ti, Senhor. Este aplauso é para o Senhor, como reconhecimento da tua grandeza, como reconhecimento do teu poder, como reconhecimento da tua vitória sobre a nossa vida, sobre o poder das trevas. Nós te aplaudimos, Senhor, com toda a força do nosso coração, com toda a força do nosso braço, porque te amamos, porque não podemos viver sem ti, e como forma de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Dê um abraço no irmão, na irmã pertinho de você e diga: você é preciosa para Deus, você é precioso para Deus. Jesus te ama e eu também te amo. Jesus te ama, eu também te amo.